Fala galera, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Micael Lima, bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa oportunidade, iremos falar de consolidação de dados, beleza? Pessoal, quando a gente fala em consolidação de dados, a gente está falando em reunir dados, agrupar esses dados em um único local ou numa única planilha. Dados esses que eles podem estar nessa mesma planilha, pode estar em aba diferente ou até mesmo em pasta de trabalho diferente. Se você quiser reunir, ou seja, consolidar essas informações, a gente vai aprender agora a ferramenta de consolidação de dados, beleza? Vamos entender os tipos de consolidação de dados antes de partir para os exercícios práticos. Belezinha? Vamos lá. Pessoal, eu tenho 3 tipos de consolidação de dados. Consolidação por posição, por categoria e por fórmulas. E qual a diferença entre eles? Para que eu consolide por posição, todos os dados eles têm que estar organizados da mesma forma, sempre, beleza? E os rótulos, aquele cabeçalho que tem lá no Excel, ele também tem que ser igual para todas as informações da minha planilha, beleza? Agora, se eu tenho dados que eles não estão organizados na mesma ordem, que é o mais comum, por exemplo, no mês de janeiro eu tenho na coluna A, no mês de fevereiro na coluna C, mês de março na coluna X, por exemplo. Mas os rótulos são iguais, ali o cabeçalho é igual, então eu posso consolidar por categoria. Nós iremos fazer exercícios de todos esses, que vai ficar mais claro o que eu estou explicando aqui. Beleza? Estou conseguindo acompanhar até aqui? Beleza, vamos lá. Pessoal, consolidação por fórmulas, tá? Eu estou falando assim, pessoal, para interagir com vocês, eu sei que vocês não vão responder, mas eu quero sentir que eu estou aí com vocês, que vocês estão fazendo junto comigo, beleza? Pessoal, consolidação por fórmulas. O que é a grande novidade aqui? Como o próprio nome já diz, eu vou consolidar utilizando fórmulas. Beleza? Tranquilo? Ok, pessoal. Para que eu consiga fazer essa consolidação por fórmulas, pessoal, os dados eles têm que ser organizados na mesma ordem ou os rótulos têm que ser iguais. Então, tem que atender uma ou outra dessas condições. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para os nossos exercícios práticos, para ficar mais claro agora quando eu explicar para vocês. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, vamos entender do que a gente tem nesses dados aqui. Eu tenho uma planilha mestra, ou seja, a planilha onde eu quero consolidar as informações. E do que ela se trata? Você tem aqui a série, você tem aqui o número de alunos, data de nascimento e mensalidade. Já dá para ver que a gente quer trazer, a gente quer consolidar informações de mensalidade nos meses de janeiro a junho. Então, pessoal, como que eu faço para consolidar essa informação? Lembrando, eu tenho que ter esses rótulos iguais em todos os elementos, ou seja, em abril, maio, junho, todos os meses tem que estar com esse mesmo cabeçalho, esse mesmo rótulo aqui. E as informações sempre na mesma posição, tá bom? Como que eu faço isso? A primeira coisa, eu clico na célula onde eu quero que traga, a primeira célula que eu quero que traga a informação, tá bom? Então, no caso, cliquei aqui, vou em dados, guia dados, aqui, ó, guia dados e ferramenta de dados. Em ferramenta de dados, eu procuro por consolidar. Na minha versão do Excel, consolidar está aqui, ó, esse ícone, consolidar. Opa, ele abre uma caixinha para a gente, vamos entender. Pessoal, de janeiro a junho, eu quero somar as mensalidades, certo? Eu quero ver quanto eu tive de receita de mensalidade nesses 6 meses. Então, aqui em função, eu escolho soma, tá? Poderia ser contagem, eu não quero contar quantas mensalidades foram, quero saber a soma dessa receita. Então, eu deixo aqui soma, beleza? Agora, aqui em referência, é onde está meu dado. Então, eu vou trazer os meses de janeiro a junho através da referência. Beleza? Referência, cliquei aqui no ícone, vou na primeira aba aqui, que é janeiro, o primeiro mês que eu quero trazer, e seleciono todo o range de informações numéricas que eu tenho relacionado à mensalidade. Selecionei todo esse range, volto aqui, vou em adicionar. Perceba que quando eu clico em adicionar, além de aparecer aqui em referência, esse valor de referência vai para cá em todas as referências. Significa que o meu mês de janeiro já está ali, tá? Para que isso vá lá para os meus dados de
matriz mestre, eu deixo aqui, ó, criar vínculo com os dados de origem. Ou seja, estou criando um vínculo com a minha planilha mestra, beleza? Pessoal, agora eu vou repetir o mesmo procedimento para o mês de fevereiro, março, abril, maio e junho, beleza? Vou aqui nesse ícone de referência, clico em fevereiro, percebo que fevereiro ele já selecionou, ele já entendeu que eu quero esse range de mensalidade e vou em adicionar. E ele ficou aqui juntamente com janeiro, ou seja, as referências de fevereiro também vieram para cá. Então, eu clico aqui em cima, novamente, vou e trago o mês de março. O mês de março não está selecionado. Então, eu seleciono todo o range, volto e dou adicionar. Beleza? Faço o mesmo para o restante. Abril. Vou aqui em abril, seleciono o mês de abril, vou em adicionar, pego o mês de maio, adicionar, e o mesmo com o mês de junho. O mês de junho já está selecionado aqui também. Beleza? Vou em adicionar. Então, aqui nas referências, eu tenho que ter todo o range, todos os meses, de janeiro a junho. Eles têm que estar aqui em todas as referências, beleza? Com o vínculo criado. Tô ok. Percebam agora que na minha planilha mestra, a original, que eu quero que tenha todas as informações consolidadas do semestre, a gente consegue ver quanto foi a receita com as mensalidades nesses 6 meses. A gente tem aqui 95.904, beleza, pessoal? Então, já está consolidado. E aqui eu posso mexer nos agrupamentos, tá? Aqui é a forma como foi agrupada esses dados, ou seja, todos os seus dados estão aqui dentro, beleza? Pessoal, a gente acabou de ver um exemplo de consolidação de dados por posição. Vamos agora para o nosso segundo step, que é a consolidação por categoria, beleza? Vamos entender aqui do que se trata para a gente começar a trabalhar com consolidação por categoria. Pessoal, a gente tem uma empresa, uma lanchonete, e ela é nova e ela só tem 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, os seus dados estão distribuídos nesses 3 meses. O dono dessa hamburgueria, ele quer saber qual foi o carro-chefe, ou seja, qual foi o lanche que mais saiu, para começar a projetar, né? Criar o da casa, por exemplo. Como a gente faz para consolidar isso aqui? É muito simples. Porém, percebam que a quantidade aqui está na coluna C, E, G, porém, nos outros meses estão diferentes. Tá? Aqui está um do lado do outro. Em dezembro está por quinzena, ou seja, as informações não estão na mesma coluna, como estava, por exemplo, o do exercício anterior. Então, agora eu vou consolidar essas informações por categoria. Mas antes, pessoal, para ficar mais fácil esse trabalho, eu vou nomear cada semana, para que quando eu chame, por exemplo, a semana de outubro 1, 2, 3 e assim por diante. Como eu faço para isso? Aqui em outubro, tá vendo o mês de outubro selecionado? Eu vou na primeira semana, seleciono todo o range de quantidade de produtos vendidos. Então, eu seleciono inteiro, e aqui nessa caixinha, tá vendo essa caixinha aqui do lado? Eu escrevo o nome. Eu posso escrever, por exemplo, outubro, eu vou deixar tudo no minúsculo. Outubro 1. Então, percebam que agora esse range todo, ele chama outubro 1. Ele se chama outubro 1. Eu vou fazer o mesmo para as outras quantidades das outras semanas. Então, seleciono outubro 2. Outubro 2. Seleciono outubro 3. Seleciono caixinha outubro 4. Beleza? Ou seja, já está nomeado todos esses campos. Vai ficar mais fácil quando eu chamar eles. Eu faço o mesmo para novembro e para dezembro. Semana 1 de novembro. Planilha de novembro aqui, eles estão um do lado do outro. Então, eu vou chamar a primeira semana de novembro 1. Enter. Seleciono caixinha novembro 2. Enter. Seleciono a terceira caixinha novembro 3.
Seleciono o range de novo, da última semana, e coloco na caixinha aqui, novembro 4. Beleza? Percebo que cada vez que eu clico, ele aparece. Isso chama novembro 1, isso chama novembro 3, novembro 4 e assim com o resto, beleza? Dezembro, vou fazer a mesma situação. Seleciono a primeira semana, vou aqui na caixinha, dezembro 1. Seleciono o segundo range, que é a semana 2, escrevo dezembro 2. Tá repetitivo, mas é bom que fique mesmo para que a gente aprenda como faz essa nomeação. Selecionei, vou aqui na caixinha, dezembro 3. Seleciono esse range, vou aqui na caixinha e nomeio para dezembro 4. Pessoal, aqui é bem manual, eu poderia fazer isso aqui com VBA. O VBA é uma linguagem de programação, Visual Basic for Analysts, onde você pode trabalhar no Excel, no VBA for Editor, você consegue automatizar esses pedaços. Mas nessa aula, o intuito não é conhecer o VBA. Eu pretendo mais para frente mostrar um pouquinho de lógica de programação e introduzir o VBA no nosso trabalho. Porém, nesse caso, nós não vamos utilizar, porque eu quero que vocês aprendam a fazer essas nomeações, tá? Que às vezes é um pouco mais rápido, até dependendo do range, dependendo do tamanho da informação que você tem. Então, eu nomeei outubro, novembro e dezembro, cada semana, para que a gente agora possa consolidar por posição. Beleza? Pessoal, aqui eu tenho os itens, os produtos, e eu vou trazer o total de vendas para saber qual foi o mais vendido. Beleza? Cliquei na primeira célula, de onde eu quero que apareça as informações, e vou aqui em dados, na guia dados. Beleza? Na guia dados, eu vou em ferramenta de dados. Aqui, beleza? Ferramenta de dados. E procuro por consolidar. Consolidar. Aqui, para mim, está aparecendo nesse ícone, na minha versão do Excel, consolidar. E aí, pessoal, nós vamos trazer essas informações de consolidação um pouquinho diferente do que a gente já tinha feito, mas vocês vão perceber que, no final, a lógica é sempre a mesma. Beleza, pessoal? Aqui, na função, eu continuo com soma, porque eu quero somar a quantidade, eu quero mostrar quanto é a quantidade de X-Bacon, por exemplo, nesses meses, em cada semana, beleza? O que muda é a referência, que aqui eu vou digitá-la, eu vou escrevê-la, beleza? Então, eu começo pela primeira semana, outubro 1. Outubro 1, adicionar. Opa, ele já entendeu quem é o meu outubro 1, e eu já o adicionei. Então, outubro 2, adicionar. Opa, ele já entendeu, que legal. Beleza? Outubro 3, adicionar. Também já entendeu. Eu faço o restante. Outubro 4, adicionar. Agora vou para o mês de novembro. Novembro 1, adicionar. Novembro 2, adicionar. Novembro 3, adicionar. Novembro 4, adicionar. E assim vou com os outros meses. Dezembro 1, adicionar. Dezembro 2, adicionar. Dezembro 3, adicionar. E dezembro 4, adicionar. Beleza? Tom ok e percebam que ele já trouxe, já consolidou todas as informações desses meses, desses 3 meses dos mais vendidos aqui, pessoal. Então, eu tenho o total de vendas e eu já posso eleger o meu carro-chefe, que é o London Gourmet, beleza? Então, esse cara, esse dono já vai conhecer quem é o carro-chefe, beleza? Esse exemplo que nós tivemos agora é consolidação por categoria. Então, nesse caso, eu tinha dados desordenados, mas que tinham os mesmos rótulos, e eu nomeei cada range de célula e consegui trazer aqui para a gente. E hoje a gente sabe que o que mais saiu foi o London Gourmet. Beleza? Beleza, pessoal? Agora a gente vai ver
consolidação por fórmula, beleza? E antes disso, eu vou explicar aqui qual é o probleminha que a gente tem para resolver. A gente tem, pessoal, produtos na filial 1, 2 e 3. Tá? Então, a gente tem a quantidade de produto que foi vendida, o preço unitário e o valor de venda. Filial 1, filial 2, filial 3. Essas três primeiras filiais, elas estão sob a responsabilidade de um gerente, beleza? Só que eu também tenho uma outra filial, que é a filial de número 4. Ela é muito específica, então ela está com uma responsabilidade de outro gerente, beleza? E aí, nós temos a nossa matriz. A matriz é onde eu consolido a informação da filial 1, 2, 3 e 4. Eu consolido toda a quantidade que foi vendida aqui do produto 1 ao produto 15. Beleza? Ficou claro aí? Vamos lá, pessoal. Então, como eu consolido isso aqui por fórmula? A primeira coisa é, eu tenho a minha base, que é a unidade matriz. Então, eu seleciono aqui em quantidade, que é onde eu vou trazer os dados, na célula, e vou na guia fórmulas aqui no Excel. Procuro por fórmulas, beleza? Fórmulas. Na guia fórmulas, eu tenho várias operações, vários tipos de fórmula, financeira, lógica, de texto, mas eu vou em matemática e trigonométrica, mais básica possível aqui, beleza? Então, vamos recapitular. Cliquei aqui na célula, vou na guia fórmula, matemática e trigonometria. Aqui esse penúltimo desenho das nossas bibliotecas de funções. Cliquei, eu procuro por soma, pessoal. Soma. Então, achei soma, beleza? Quando eu clico nisso, aparece essa caixinha aqui para a gente começar a trabalhar. E o que eu quero fazer aqui nessa planilha primeiro? Eu quero os dados de quantidade de venda da filial 1, 2 e 3, nesse primeiro step. Então, aqui, percebam que eu tenho o número 1. O número 1, eu vou trabalhar com essas filiais que eu tenho aqui. Então, eu clico nesse ícone, vou na filial 1, clico no ícone, clico na célula, na primeira célula aqui de quantidade, beleza? E agora, pessoal, com o Shift apertado, eu faço o mesmo. Eu clico em filial 2 e filial 3, beleza? Percebam que filial 1, 2 e 3, ele está selecionado a célula C4, tá? Que é onde eu tenho a quantidade de produtos vendidos, beleza? Mas lembra que eu tenho mais uma filial que está sob a responsabilidade de um outro gerente? Eu também tenho que trazer essa informação, porque a nossa matriz consolida essas 4 filiais. Então, o que eu faço? Aqui no meu segundo campo, número 2, eu clico nele, aqui nesse ícone, e vou na minha outra planilha, onde eu tenho os dados da filial 4, beleza? E aqui nos dados da filial 4, eu clico no na primeira informação de quantidade, beleza? Olha o que aconteceu. Ele está mostrando aqui que numa outra planilha, que é chamada de filial 4, ele está selecionando a célula C4. Então, pessoal, eu vou dar OK aqui, vocês vão perceber que ele vai trazer todas essas informações consolidadas, de filial 1, filial 2, filial 3 e filial 4, que é uma planilha à parte, beleza? Dou OK, com todos esses selecionados, e ele trouxe aqui a quantidade do produto 1, da filial 1, 2, 3 e 4, beleza? O que eu faço? Eu copio aqui para baixo, dou um duplo clique, e ele vai mostrar para a gente que filial 1, 2, 3 e 4 tiveram um total de vendas de 389, beleza? Pessoal, por que eu te ensinei isso aqui? Nem sempre, como eu falei, os dados vão estar na mesma planilha. Às vezes eles vão estar em pastas de trabalhos diferentes e nós vamos ter que consolidar isso aí, tá? Nós vamos ter que trazer para um só. Então, esse tipo, que é a consolidação de dados, ele é muito útil para várias áreas, comercial, vendas, controladoria, finanças e até mesmo recursos humanos. Você pode utilizar e aplicar. O importante é você saber manipular esses 3 tipos, o de posição, o de categoria e por fórmula. E por que isso? Você tem que entender o dado. Ah, eu tenho o rótulo igual em todos, estão ordenados da mesma forma, então eu vou utilizar o por posição.
Ah, não, os meus dados estão cada mês numa planilha diferente, numa aba ou, por exemplo, numa coluna. Então, eu vou utilizar o por categoria. E aí, se eu tenho um exemplo como esse, que eu tenho planilhas fora, ou até mesmo eu quero consolidar filiais, eu posso utilizar por soma. Tá? A diferença é que ao invés de ir na guia dados, nós vamos na guia de fórmulas, na nossa biblioteca matemática e trigonometria. Pessoal, essa foi a aula de consolidação de dados no Excel. Eu espero que eu tenha sido didático, que tenha te explicado, que você tenha entendido. Mas se tiver dúvidas, comentem, deixa aí qual for a dúvida. Se tiverem sugestões ou outros jeitos, fiquem à vontade, pessoal. O que eu comentei um pouquinho antes é que aquela nomeação de ranges nós podíamos fazer por VBA. Mas como eu não estou ensinando ainda VBA, eu não achei muito importante passar esse tipo de conceito, porque o VBA você tem que entender um pouquinho de lógica de programação. Mas eu pretendo fazer um curso só sobre isso. Mas beleza, obrigado por ter assistido até aqui e tenha uma excelente noite. E eu espero vocês nos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado e é isso aí.